Olá, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de desenho e pintura. E hoje a gente vai aprender um pouco mais de como que a aquarela funciona. A aquarela ela é uma técnica, como eu falei várias vezes, aguada, e a partir da quantidade de água que a gente coloca na nossa tinta, ela vai ficando mais transparente. E isso é uma das coisas mais legais da aquarela, porque a gente consegue vários tons usando uma cor só. Então a gente vai começar colocando as cores, a gente vai pegar e vai fazer um degradêzinho de cores usando essa transparência, adicionando mais água, ok? Então pode escolher qualquer cor que você tiver aí e a gente vai começar com ela seca, um pouquinho de água, adicionando mais, até ficar quase que transparente. Importante, o seu pincel estar seco ou estar molhado faz diferença. Então, no início, molhe o pincel, só secam rapidinho ali no seu paninho e já vai pro papel para ele ficar o mais escuro possível. Porque dentro do nosso desenho a gente vai usar essas variações tonais, né, de transparência para a gente conseguir sombra, luz, ok? Então vamos fazer toda essa fileira de tons. Para a transparência, eu peguei aqui o meu golezinho, coloquei um azul e coloquei essa quantidade bem pequenininha de água só para eu conseguir pegar um pouquinho, né? Porque se ele estiver totalmente seco, eu não consigo deslizar com o meu pincel. E o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar cada vez mais água para vocês conseguirem perceber e fazer também as tintas em transparência. Então a gente vai começar com uma cor bem forte. Tá vendo que ele tá bem concentrado, o azul tá bem escuro. E aí eu vou adicionando um pouquinho de água a cada vez que eu for passando aqui no meu papel. Tá vendo que ele vai ficando cada vez mais transparente e isso é muito utilizado para você conseguir as camadas dentro do seu desenho. Acho que esse aqui tem que ficar um tiquinho mais escuro. Isso. Percebam que a tinta, ela vai ficar mais escura se você passar ela mais uma vez, né? Então, a quantidade de água colocada vai mudar tudo. Vou pegar mais água, colocar mais água. Ainda mais. Ainda mais. Vai chegar um ponto que tem tanta água que mal vai dar para ver a sua tinta. Mas isso também é uma coisa legal que você vai conseguir adicionar dentro do seu desenho. Então aqui eu consegui diversos tons de azul apenas adicionando a água. Eu posso fazer isso com qualquer cor. Eu peguei essas aqui que eu já tenho na bisnaguinha porque fica mais fácil da gente conseguir um tom mais concentrado com ela. Mas você pode usar alguma mistura também. Então, às vezes vim direto com a tinta, colocar na água, pegar mais água. Eu já vou conseguindo mais tonzinhos da própria corzinha. Ok? Depois que a gente fizer toda essa fileira, adicionando cada vez mais água, a gente vai começar a fazer o nosso degradê. O degradê, ele é uma variação de cor. Então, geralmente pode ser de uma cor mais escura para uma cor mais clara, ou de uma cor para outra, e geralmente ela vai ter uma transição suave. Isso que vai causar o efeito do nosso degradê, beleza? Então, existem algumas formas de fazer degradê com a aquarela. A gente pode adicionar a água primeiro na folha e depois ir aplicando a tinta. Então a gente adiciona a água, aplica a tinta e a tinta ela escorre naturalmente, porque a gente colocou essa pocinha de água antes, ok? A aquarela ela é meio rebelde, ela vai ter
um segmento próprio, ela vai gostar de ir para algum lugar se você colocar água antes, tá bom? A segunda forma de fazer o degradê é colocando a tinta direto ali, meio aguada no seu papel. Então você vai vir com a tinta um pouco mais aguada, aplica no papel e aí depois você vem com a outra tinta e aplica um pouquinho em cima. Elas vão se misturar naturalmente, ok? Então a água é como se fosse um conector. Ele vai conectar uma cor à outra. Muito cuidado que caso não seja a sua intenção, você vai acabar borrando sem querer. Por isso, também é uma técnica que vai exigir paciência, tá? Se você estiver fazendo camadas de transparência, principalmente, faz uma camada, espera a camada secar, faz a outra camada, espera ela secar. Agora a gente vai mexer um pouco com o degradê. A gente pode conseguir um degradê com aquarela usando aquela técnica aguada no aguado, onde eu pego e faço a piscininha aqui na minha folha. Então tem uma piscininha de água limpa no caso, né? Vou pegar aquele azul que tá bem aguado, colocar aqui na parte de cima, ele já vai ficar mais claro e vai espalhar. E vou pegar também um vermelhinho mais aguado, e já vou aplicar aqui embaixo. Tá vendo que as cores, elas se misturam, porque os dois tons estão bem aguados, então eu não preciso me esforçar muito para que o degradê já fique misturadinho. É um degradê que você não vai ter muito controle de como as cores vão se juntar, ok? Mas ele vai ficar bem legal mesmo sim. Então, caso você queira ter mais controle, você vem passando o pincel e misturando só onde você quer que misture. Ok? Muito bem. Para além desse, a gente pode fazer um degradê diretamente com a tinta mais escura. Então, a gente vem, faz um degradêzinho e só adiciona um pouquinho de água, que a gente vai conseguir um degradê de uma cor só, do escuro para o claro. Adicionando só água. Agora, se eu vou fazer um degradê de duas cores com esse tipo de técnica, também é possível. Então, se eu vier aqui com o meu azul concentrado e depois eu vier com o meu vermelho concentrado, eu vou conseguir um degradêzinho, só que eles vão misturar assim que eles se tocarem, ok? E eles são um pouquinho mais difíceis de misturar por conta da falta de água, né? Então, caso você ainda queira que ele misture mais fácil, adicione só um pouquinho de água. Vai treinando com várias cores, treina as misturas, treina aguado no aguado, aguado no seco, que você vai perceber as várias formas que a aquarela tende a se comportar, ok? Então é isso. A gente se vê na aula que vem. Espero que vocês tenham gostado e aprendido. Tentem aplicar essas novas técnicas que vocês estão estudando nos desenhos pessoais de vocês, nas suas criações. Peguem um desenho do sketchbook, peguem um desenho que você fez lá no início e tenta colocar as cores, tenta aplicar um degradê, tenta usar essas transparências, essas camadas, que você vai percebendo como o seu desenho está desenvolvendo aos poucos. Ok? Até a aula que vem. Espero vocês. Tchau, tchau!